São 6 horas e 32 minutos, horário oficial de Brasília. A gente vai conversar a partir de agora na nossa programação com o Júlio Croda, infectologista da Fiocruz, que tem falado bastante com o ouvinte da Band News FM nos últimos tempos, né? Obrigado, doutor. Boa noite para o senhor e por nos atender aqui numa sexta-feira à noite. Tudo bem? Tudo jóia. Para mim é um prazer estar com vocês aí nessa sexta-feira à noite, falando um pouco de Covid-19, esclarecendo as dúvidas dos ouvintes e deixando tudo mais transparente para quem está nos ouvindo. Eu acho que foi essa semana que eu falei com o senhor, eu desconfio de que a gente vai falar mais vezes, né? Foi no início dessa semana e foi na mesma semana. Bom, nós tivemos agora há pouco a notícia vinda de Brasília com relação à aprovação emergencial dessa segunda etapa da vacina da Coronavac em território nacional. Isso, imagino eu, já era esperado, e isso na prática significa o quê, doutor? Significa que nós teremos 4,8 milhões de doses aí disponíveis já para distribuir para todos os estados e municípios. Isso significa que a gente vai estar expandindo a vacinação para profissional de saúde. Nós vacinamos apenas 34%. Então, isso é muito positivo, porque também dá uma esperança que a gente não vai interromper a vacinação nessa primeira fase do calendário nacional de vacinação. A gente também noticiou agora há pouco, doutor Croda, a chegada das doses tão esperadas, né, vindas da Índia, da vacina Oxford AstraZeneca, também 2 milhões de doses. E aí, eu pergunto ao senhor se o senhor acredita que, chegada esta nova vacina, cresce o desafio do programa de imunização, já que a partir de agora a gente está lidando com 2 produtos diferentes, 2 imunizantes diferentes, né? Com certeza, né? Principalmente para a gente registrar adequadamente quem tomou uma vacina, quem tomou outra vacina. O registro eletrônico não está plenamente implantado em todo o país. Existem muitas salas de vacinas que não possuem internet. Então, o registro do papel ainda vai estar presente na nossa vida e, eventualmente, se a pessoa, se não tem um registro eletrônico, se não tem um registro bem adequado nos municípios, nas salas de vacina, de quem tomou o quê, pode ter uma confusão importante aí. A gente nunca trabalhou com 2 imunizantes ao mesmo tempo para uma mesma doença e a gente tem que ter um controle bastante rígido e restrito, porque não tem que se vacinar com a mesma vacina. Quem tomou uma dose da Coronavac vai ter que tomar a segunda dose de Coronavac, quem tomou uma dose da AstraZeneca com Oxford vai ter que tomar a segunda dose da AstraZeneca com Oxford. Eu não sei qual o grau de informação, né, que o senhor pode passar para a gente, até por ser pesquisador da Fiocruz, queria aproveitar a conversa com o senhor para perguntar qual é o papel da Fiocruz agora, porque a gente sabe que há uma expectativa de que a Fiocruz passe a produzir esse imunizante Oxford AstraZeneca quando houver os insumos e que nesse momento, a gente até noticiou agora há pouco, o avião que chegou da Índia a São Paulo seguia para o Rio de Janeiro, justamente para que essas doses já produzidas, já prontas e já aprovadas pela Anvisa que chegam ao Brasil, possam ser distribuídas. O que o senhor pode nos contar desse processo, das doses que já existem, né, que vão ser distribuídas agora, e do que deve ser produzido pela Fiocruz? Essas doses são doses prontas que vieram da Índia, assim como as primeiras 6 milhões de doses da Coronavac. Então, foram totalmente produzidas lá. Essa segunda leva da Coronavac, não. A IFA chegou aqui no Brasil e ela foi, junto com conservantes relacionados à vacina, foi envasada, foi rotulada e vai ser distribuída. A Fiocruz ainda não iniciou esse processo. Em nenhum momento a IFA da Fiocruz, da AstraZeneca com Oxford, que vai vir da China, não vai vir da Índia, assim como da Coronavac, chegou. Tem uma previsão de chegada até dia 31 de janeiro, assim como mais IFA, né, que é o, vamos dizer, o princípio ativo, né, o ingrediente farmacêutico ativo das vacinas, assim, tanto para a AstraZeneca com Oxford
quanto para a vacina da Fiocruz, tem uma previsão de chegada de mais IFA para a semana que vem, e a gente fica nessa expectativa. Importante que essas vacinas cheguem logo, porque só para a primeira fase nós precisamos vacinar em torno de 30 milhões de pessoas, e 30 milhões de doses para vacinar 15 milhões de pessoas. A gente ainda não chegou a esse número de doses no Brasil. 15 milhões de pessoas, primeira fase, são só pessoas que trabalham na linha de frente, é isso, né? São institucionalizados, né, pessoas que vivem em asilo, população indígena, profissionais de saúde e pessoas acima de 75 anos. A gente não conseguiu iniciar nessa primeira fase as pessoas acima de 75 anos porque não temos dose suficiente. Já era para ter iniciado. A gente está atrasado no nosso plano já em uma semana, porque a gente deveria ter iniciado para todos esses grupos na primeira fase. Doutor, o senhor falou agora de alguns aspectos com relação a doses que podem chegar, etc. e tal. Existe já uma conversação e já está em fase avançada entre o Ministério da Saúde, a Fiocruz, para a compra de um novo lote da vacina, de doses prontas da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca junto com o Instituto Serum da Índia? Assim, quem pode responder mais essa questão é o próprio Ministério da Saúde e a direção da Fiocruz, né? Eu sou pesquisador de lá, eu não estou na gestão da Fundação Oswaldo Cruz, então esses detalhes em termos de negociação, a informação que eu tenho é a mesma informação que todos os brasileiros têm. Parece não existir nenhuma negociação de compras de doses prontas da Índia e está no aguardo da chegada da IFA para processamento e futura distribuição. Vou fazer uma pergunta ao senhor do nosso ouvinte. Ele está ouvindo aqui o que a gente conversava desde o início, os desafios de trabalhar com 2 imunizantes agora, e ele pergunta o que pode ocorrer caso uma pessoa receba 2 vacinas diferentes, a primeira dose de uma e depois a segunda dose de outra. Acho que a gente ainda não tem essa resposta, né? Porque os estudos não fizeram esse cruzamento ainda. Não temos essa resposta, não. A resposta é aberta. Não sabemos. No início dessa semana, a gente noticiou o começo de um estudo fazendo um cruzamento entre a Sputnik V e a vacina de Oxford, para ver se haveria alguma reação, se isso funcionaria bem. Então, a gente tem que esperar para saber o que poderia acontecer, né, Dr. Croda? Precisa fazer um estudo específico de avaliação dessas 2 vacinas. Uma coisa é a Sputnik com AstraZeneca e Oxford, outra coisa é a AstraZeneca com Oxford e Coronavac. São vacinas diferentes que induzem resposta imune de forma diferente, que utilizam plataformas diferentes. E só fazendo estudos de fase 3 que a gente vai ter certeza se é possível manter uma eficácia adequada dando 2 doses de vacinas diferentes. Dr. Júlio Croda, da Fiocruz, mais uma vez conversando com os ouvintes da Band News FM. De novo, te agradeço pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, uma sexta-feira à noite, e te desejo um ótimo final de semana. E eu vou ser obrigado a dizer, doutor, até muito provavelmente a semana que vem. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Estou à disposição. Obrigada. Obrigado, bom final de semana. 6h41, horário oficial de Brasília.